Era para ser uma apresentação impecável, um espetáculo de confiança entre ser humano e animal. Mas algo saiu terrivelmente errado. O que começou como um show rotineiro terminou em tragédia inimaginável. Esta é a história de Mary Ellington, uma respeitada treinadora de orcas, cujos últimos momentos deixaram uma cicatriz permanente no mundo do entretenimento marinho. Mary Ellington não era apenas mais uma treinadora de mamíferos marinhos. Desde pequena, ela era fascinada pelo oceano. Enquanto outras crianças colecionavam conchas, Maris decorava os nomes de todas as espécies de baleias e golfinhos. Aos 10 anos, já imitava seus sons com precisão, e com 16, era voluntária no aquário local, limpando tanques, anotando observações, fazendo perguntas que ninguém mais pensava em fazer. Aos 24, formou-se com honra em biologia, com especialização em comportamento marinho. Mas o que a destacava não eram apenas os méritos acadêmicos. Era sua capacidade de se conectar com os animais, de senti-los, entendê-los. Colegas diziam que Maris falava uma língua não verbal com as orcas, os grandes predadores preto e branco que muitos abordavam com receio. Elas pareciam se inclinar em sua direção, confiar nela, responder de formas que até os treinadores mais experientes não conseguiam explicar. Um ano após a formatura, ela foi contratada pelo parque marinho principal da Ocean World. Um sonho realizado, ou ao menos era o que parecia. Maris rapidamente subiu de cargo, tornando-se uma das treinadoras mais confiáveis do parque. Visitantes lembravam seu nome. Novos treinadores a tinham como referência. Maris não era apenas uma artista no tanque. Era defensora, uma voz ativa nos bastidores, pedindo por melhores condições e mais estímulos para os animais sob seus cuidados. Acreditava na convivência harmônica entre humanos e esses predadores imensos, baseada no respeito, não na dominação. Ela costumava dizer: eles não trabalham para a gente trabalha junto. Mas no mundo do entretenimento aquático, nem tudo é tão encantador quanto parece no palco. Por trás dos sorrisos, dos saltos perfeitos e das acrobacias sincronizadas, há criaturas complexas, inteligentes, emocionais, por vezes imprevisíveis. E Maris sabia disso melhor do que ninguém. Mesmo assim, naquele dia, nem ela pôde prever o que estava prestes a acontecer. O Parque Marinho Ocean World era um monumento à fascinação humana pelo oceano. Erguido na costa, com mais de 24 hectares de estruturas projetadas, entre tanques, teatros e lagoas artificiais, atraía milhões de visitantes por ano. A joia da coroa era o Orca Espetacular, um show intenso e emocionante com alguns dos maiores predadores já mantidos em cativeiro. Atrás dos vidros gigantes e das ondas artificiais, as orcas se apresentavam com precisão impressionante. Saltavam, giravam e batiam as caudas conforme os comandos, provocando espanto em crianças e encantamento em adultos. Mas por trás dos aplausos, havia uma longa e complicada história. Bela, sim, mas também sombria. O programa de orcas da Ocean World começou há mais de 30 anos, numa época em que ainda era legal capturar orcas selvagens em certas partes do mundo. Os primeiros shows eram simples exibições de força e obediência. Com o tempo, as coreografias ficaram mais complexas. Treinadores passaram a entrar na água com os animais. Surfar nas nadadeiras dorsais virou parte da rotina, beijar as orcas no focinho também. O que o público não via era a pressão psicológica e física sobre humanos e animais para manter essa ilusão de harmonia. E entre todas as orcas da Ocean World, uma em especial se destacava. Número 1. Cairo. Um macho imenso de 5.000 quilos, capturado ainda filhote na costa da Islândia. Há mais de 20 anos vivia em cativeiro. Com 7 metros de comprimento, Cairo impunha respeito. Forte, com nadadeiras largas e cicatrizes nos flancos, resultado de disputas com outros machos. Era descrito como inteligente, temperamental e imprevisível. Cairo já protagonizara vários incidentes. Momentos em que ignorou comandos, mostrou sinais de agitação ou se comportou de forma territorial com a equipe na água. Nenhum desses episódios causou ferimentos, mas todos foram registrados, arquivados, raramente divulgados. Especialistas em comportamento de mamíferos marinhos alertavam há anos. Orcas, especialmente os machos, podem desenvolver distúrbios comportamentais em cativeiro. Na natureza, esses animais percorrem até 160 km por dia, vivem em grupos familiares coesos e formam laços sociais complexos. Num tanque de concreto, isolados de estímulos naturais, divididos em grupos artificiais,
A frustração cresce. A doutora Elaine Satterfield, bióloga marinha renomada e ex-consultora da Ocean World, resumiu: quando você tira uma orca do ambiente natural, não está só colocando o corpo dela num tanque, está trancando sua mente. E às vezes, ela quebra. Apesar dos alertas, Cairo seguia sendo estrela. Enchia arquibancadas, se apresentava. E o mais importante, confiava em Maris. Ou pelo menos confiava. Nas semanas que antecederam o ataque, algo mudou. Cairo passou a boiar, imóvel, na superfície. Respondia menos aos treinadores. Começou a estalar a mandíbula com mais frequência. Um sinal claro de agitação ou tentativa de afirmação de poder entre orcas. Os sinais estavam ali, sutis, mas estavam. E na manhã do ataque a água parecia tranquila. Tranquila demais. Número 2. O dia do ataque. 17 de fevereiro. Uma manhã ensolarada na Ocean World. O anfiteatro se enchia para o show do meio-dia. Nos bastidores, Maris fazia sua rotina. Conferia a lista de tarefas, conversava com os colegas, observava Cairo nadando em círculos no tanque, devagar, calculado. Às 11h46, ela entrou na plataforma com sua roupa de neoprene fechada, cabelo preso, fone no ouvido. O público aplaudia enquanto Cairo saltava num arco perfeito, molhando as primeiras fileiras. Parecia tudo normal, ensaiado, rotineiro. Mas havia algo errado. Cairo hesitou em 2 comandos. Demorou para subir na plataforma. Suas batidas de cauda eram mais fortes, gerando ondas intensas. Os treinadores perceberam. Maris também. Mesmo assim, seguiu. Guiando-o com gestos conhecidos, sinais de recompensa e linguagem corporal calma. A relação entre eles, construída ao longo de uma década, a deixava confiante. Talvez confiante demais. Às 11h58, chegou a hora de uma manobra próxima, na qual Maris ficava de frente para Cairo sobre uma plataforma submersa. Ela estendeu o braço, sinalizando para um nado lateral. Segundo um espectador da seção B, ela dava o comando quando tudo mudou. A orca submergiu e voltou, mas fora do lugar esperado. Algo estava errado. Sem aviso, Cairo avançou. Abocanhou o braço de Maris e a puxou para dentro da água com uma força brutal. Gritos tomaram conta do público. Alguns pensaram que fazia parte do show. Outros souberam na hora que não era. Debaixo d'água começou uma luta desesperadora. Os treinadores correram para ativar os geradores de som subaquático, dispositivos usados para desviar a atenção da orca. Cairo ignorou. Manteve Maris submersa, girando, mergulhando, sacudindo. Segundos viraram 1 minuto. 1 minuto virou 2. Os protocolos de emergência foram acionados. Funcionários tentaram fechar os portões de contenção para isolar Cairo. Outros lançaram redes e barreiras flutuantes no tanque, tentando cercá-lo. Mas ele desviava. Surgia na superfície por instantes e sumia novamente, com Maris ainda em sua posse. Um treinador tentou atraí-lo com peixe e comandos do tanque médico. Sem resposta. Ao 12h03, a equipe de mergulho de emergência chegou. Mas o protocolo era claro. Não podiam entrar enquanto o animal estivesse agressivo. Assistiram, impotentes, enquanto a água borbulhava, e então parava. Finalmente, às 12h08, Cairo soltou o corpo dela. Funcionários a retiraram da água. Estava inconsciente. Paramédicos tentaram reanimá-la à beira do tanque, enquanto o público, em choque, era retirado. Crianças choravam. Pais olhavam, em silêncio. Às 12h23, Maris foi oficialmente declarada morta. Em menos de 7 minutos, uma carreira celebrada, uma vida dedicada, uma relação de mais de 10 anos terminou de forma violenta e irreversível. O que fez Cairo perder o controle? Foi estresse? Instinto? Ou algo mais profundo, algo que ainda não compreendemos totalmente? O que ficou no tanque foi o silêncio, e uma pergunta que assombraria a Ocean World para sempre. Nas horas seguintes ao ataque, o parque entrou em isolamento imediato. Todos os shows programados foram cancelados. O anfiteatro foi isolado com fitas de segurança. Um breve comunicado à imprensa foi divulgado pouco antes do pôr do sol. É com imensa tristeza que confirmamos o falecimento de uma de nossas treinadoras mais experientes e queridas, Maris Ellington. Nossos pensamentos estão com sua família, amigos e toda a equipe da Ocean World neste momento devastador. Estamos colaborando integralmente com as autoridades na investigação do ocorrido. O parque se recusou a responder perguntas adicionais. A Administração de Segurança e Saúde Ocupacional,
conhecida como o órgão federal responsável pela segurança dos trabalhadores, iniciou uma investigação imediata. Autoridades federais de vida selvagem foram acionadas. Veterinários começaram avaliações comportamentais em Cairo, enquanto as gravações do show eram revistas quadro a quadro. Registros internos foram reabertos. Relatórios antigos sobre incidentes envolvendo Cairo foram extraídos. Relatórios que o público nunca conheceu. O laudo da autópsia ficou pronto em menos de 48 horas. As conclusões foram brutais. Mary Ellington sofreu traumas extensos. Ferimentos por impacto no tórax, abdômen e pescoço. Várias costelas fraturadas, um ombro deslocado, hemorragia pulmonar. A causa final da morte foi afogamento após submersão prolongada, mas o legista destacou que, mesmo sem o afogamento, os traumas internos poderiam ter sido fatais. Esses detalhes vazaram para a imprensa em poucos dias, e a resposta pública foi imediata e feroz. As manchetes tomaram conta dos noticiários. Orca mata treinadora veterana. Tragédia na Ocean World. Baleia assassina ataca em show. Imagens dos momentos antes do ataque. Crianças sorrindo, Maris acenando para a plateia. Foram repetidas exaustivamente. Debates sobre a ética das performances com animais se espalharam. Ex-treinadores vieram a público. Um deles declarou ao site de notícias internacional: "Avisamos sobre o Cairo por anos. Essa orca dava sinais de sofrimento. Ninguém quis ouvir." Número 3. A reação do público. Protestos se formaram na entrada do parque. Em poucos dias, organizações de defesa animal exigiram a libertação imediata de todas as orcas em cativeiro. As redes sociais explodiram com mensagens e campanhas. Hashtag Justiça por Maris. Hashtag Libertem o Cairo. Hashtag Fechem Ocean World. Memoriais foram montados nos portões do parque. Flores, fotos, cartas escritas à mão. Alguns homenageavam a treinadora que se foi, outros clamavam por mudanças. A discussão deixou de ser sobre um único ataque. Tornou-se um marco na luta contra o cativeiro, pelos direitos dos animais, e sobre até onde estamos dispostos a ir em nome do entretenimento. E no meio de tudo isso, a pergunta persistia. Isso poderia ter sido evitado? E se sim, por que não foi? A tragédia de Mary Ellington não foi um evento isolado. Foi mais um elo em um padrão perturbador que assombra os parques marinhos há décadas. No centro dessa discussão está uma questão simples. Devemos manter orcas, animais inteligentes, sociais e de ampla movimentação, em cativeiro? Durante anos, a resposta da indústria foi sim. Os shows eram seguros, as baleias bem cuidadas, os treinadores profissionais. Mas o ataque contra Maris, assim como outros antes dele, destruiu essa ilusão. Número 4. Um padrão ignorado. Apenas 10 anos antes, em 2010, a treinadora da SeaWorld, Dawn Branshaw, foi morta por uma orca macho chamada Tilikum. O caso foi brutal e público. Gerou uma investigação federal, um documentário contundente e uma mudança cultural. A morte de Dawn virou símbolo de um sistema à beira do colapso. Agora, uma década depois, a tragédia de Maris reacendia as mesmas dores e as mesmas perguntas. Biólogos marinhos alertam há décadas para o custo psicológico do cativeiro em orcas. Na natureza, esses animais percorrem até 160 km por dia. Caçam, socializam, cantam em dialetos próprios de seus grupos familiares. Em tanques, o mundo delas se resume a paredes de concreto, alimentação controlada e uma rotina de apresentações que mal arranha suas necessidades físicas e mentais. Um artigo publicado em 2021, na revista Wired, trouxe depoimentos de ex-treinadores descrevendo o ambiente das orcas como uma panela de pressão. Estresse, tédio e instabilidade social frequentemente resultam em comportamentos anormais, automutilação, agressão entre orcas e, em casos raros, ataques a humanos. O cativeiro não aprisiona apenas o corpo da orca, modifica sua mente. A doutora Jen Sorenson, especialista em comportamento marinho, disse com clareza: "Subestimamos essas criaturas. As orcas têm memória. Elas sentem luto. Elas planejam, ficam entediadas. E quando isso acontece, às vezes, elas reagem. Não porque são monstros, mas porque são sencientes." As semelhanças entre as mortes de Maris e Dawn eram assustadoras, ambas experientes, ambas amadas por seus animais, ambas vítimas de instituições que ignoraram alertas claros e seguiram adiante.
O que torna tudo ainda mais complexo é o vínculo emocional entre treinadores e animais. Eles não enxergam as orcas como bombas relógio. Veem como parceiras, como família. Muitos treinadores já afirmaram: aceitamos o risco de bom grado. Mas o público começou a se perguntar: esse risco deveria sequer existir? Em que ponto o entretenimento cruza a linha da exploração? Número 5. As consequências. A morte de Maris deu força a um movimento legislativo que já vinha ganhando corpo. Petições passaram a reunir milhões de assinaturas. Parlamentares voltaram a discutir projetos de lei antes engavetados. A opinião pública mudou, da admiração para a preocupação, do encantamento para a responsabilidade. Porque quando um dos maiores predadores do oceano se volta contra a única pessoa em quem confiava, somos forçados a repensar tudo o que achávamos saber sobre cativeiro, consentimento e consequência. E conforme os vidros do tanque refletiam apenas o silêncio, ficava claro: aquilo nunca foi apenas sobre um show que deu errado. Era sobre um sistema inteiro, sustentado por uma confiança frágil. Uma confiança que agora estava quebrada. Nos dias que seguiram a tragédia, os ecos do que aconteceu tornaram-se impossíveis de ignorar. Tanto para Ocean World, quanto para todos que conheciam Maris Ellington. Poucas semanas após o incidente, o parque anunciou a suspensão completa de apresentações com contato direto com orcas. Os treinadores passaram a interagir com os animais apenas a partir das plataformas secas. Todos os protocolos de segurança foram revisados do zero. Alguns consideraram a mudança um ajuste tardio, mas necessário. Outros, um gesto simbólico, incapaz de apagar a dor ou trazer Maris de volta. Ainda assim, as mudanças continuaram. Foi criado um novo departamento focado exclusivamente no enriquecimento mental e físico das orcas. Consultores externos, biólogos marinhos, especialistas em comportamento animal, até antigos críticos do parque foram chamados para desenvolver programas de treinamento mais seguros e éticos. O programa de orcas, que por tanto tempo foi o carro-chefe da Ocean World, começou a ser discretamente reduzido. Mas o legado de Maris não se limitou às políticas internas. Sua família, devastada pela perda, decidiu transformar o luto em algo duradouro. 6 meses após sua morte, nasceu a Fundação Maris Ellington. Sua missão: apoiar pesquisas com mamíferos marinhos, financiar treinamentos de segurança para profissionais da área e promover o cuidado responsável com a vida selvagem. Bolsas de estudo passaram a ser oferecidas a estudantes que seguiam carreira na ciência marinha. Doações chegaram de todos os cantos do mundo. Funcionários da Ocean World organizaram uma vigília ao lado do tanque principal. Treinadores ficaram em silêncio, roupas de neoprene fechadas, cabeças abaixadas, flores foram lançadas à água, e Cairo, a orca que tirou sua vida, nadava em círculos lentos e silenciosos sob a superfície. Amigos e familiares a descreveram não como alguém em busca de adrenalina, mas como uma cuidadora, uma ouvinte. Uma pessoa que acreditava que a confiança entre espécies era sagrada. Uma ex-colega disse: ela nunca tratou as baleias como ferramentas, falava com elas como iguais. Isso era o que a tornava especial. Outra completou: ela não era ingênua quanto aos riscos, mas acreditava no trabalho, acreditava na conexão. Para muitos era impossível separar a tragédia de sua morte da beleza de sua vida. Uma vida movida por paixão, ancorada na compaixão, e totalmente dedicada às criaturas que ela amava. A história de Maris Ellington terminou em violência, mas seu legado continua vivo, em cada conversa que sua morte provocou, em cada regra revista, em cada jovem cientista que ela inspirou, e em cada orca que, em algum lugar, ganhou um pouco mais de espaço para viver como a natureza planejou. A história de Maris Ellington é um lembrete sombrio da complexidade na relação entre humanos e o mundo selvagem. É uma história de paixão, de uma mulher que deu tudo pelos animais que amava. Mas também é uma história sobre poder, confinamento e a linha delicada entre confiança e perigo. Sua morte forçou uma conversa global, não apenas sobre manter orcas em cativeiro, mas sobre as escolhas que fazemos em nome do entretenimento, sobre as gaiolas que construímos, não só com aço e concreto, mas com ignorância, lucro e vaidade. Será que uma conexão verdadeira pode existir num ambiente baseado no controle? Podemos dizer que amamos um animal e, ao mesmo tempo, negar-lhe a liberdade que define sua essência? Essas não são perguntas fáceis, mas são necessárias.
À medida que parques começam a evoluir e as políticas passam a mudar, uma coisa fica evidente. Mares não morreu em vão. Sua história inspirou um olhar mais profundo sobre a forma como tratamos os animais sob nossos cuidados. Impulsionou reformas, despertou consciência e colocou a compaixão em primeiro plano. Mas o trabalho ainda não acabou. Se a história de Mares te tocou, se te fez parar, refletir ou questionar, que isso seja só o começo. Apoie a conservação marinha. Informe-se sobre a realidade do cativeiro. Compartilhe histórias como a dela. Dê voz a quem não pode falar por si. Porque por trás de cada apresentação, de cada parede de vidro, existe uma história. E às vezes, ela termina em silêncio. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!